E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como controlar e como decidir os seus investimentos da maneira mais racional possível e também como investir melhor que um macaco. Depois da vinheta. Então antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e fica até o final que eu vou mostrar como você pode ter acesso a essa planilha que eu vou mostrar hoje. O ponto mais importante quando você tenta atingir qualquer objetivo é ter uma estratégia muito bem definida. E é sobre isso que vamos falar hoje. Existem principalmente duas estratégias utilizadas ao lidar na bolsa de valores: a Buy the Dip, que é a tentativa de comprar os ativos sempre na baixa, e o DCA, que se resume a fazer aportes constantes e mensais. Mas qual das duas estratégias você deveria adotar e qual eu adoto? Bom, para embasar essa decisão, eu vou tomar como base um artigo que vai aparecer para vocês, eu vou deixar o link na descrição, que mostra esse gráfico de comparação de performance das duas estratégias, o Buy the Dip e o DCA. E esse artigo mostra, a partir desse gráfico que eu vou botar na tela agora, que levou em consideração os últimos 40 anos, que o DCA teve uma performance superior ao Buy the Dip. Sem falar que o DCA é uma estratégia muito mais simples de ser aplicada. Bom, aplicar o Buy the Dip basicamente é você tentar acertar o cu da mosca. É tentar adivinhar ali o ponto mais baixo da cotação das ações. Isso vai requerir muito tempo e que no final das contas não vai te dar um resultado melhor do que fazer aportes constantes, como mostra nesse gráfico. E é aquilo, você nunca sabe qual o fundo do poço e nem o pico da montanha. Então pare de tentar prever isso, pare de tentar adivinhar. Você não é mãe de Ná? Você não comeu bosta de cigano? Então, para ter uma performance bem sucedida no longo prazo, você precisa admitir sua ignorância e sua burrice. E o primeiro passo é entender que um macaco é melhor que você. Isso mesmo, você perde para um macaco. Ai! Ei, que história é essa? Segundo um estudo publicado pela consultoria Cash Business School de Londres, se você escolher ativos aleatoriamente na bolsa de valores e carregar eles durante um longo período de tempo, em média a performance vai ser melhor do que das pessoas que fazem stock picking, que tentam adivinhar as ações. Isso acontece, na minha opinião, por dois fatores. Primeiro, a prepotência das pessoas de acharem que vão adivinhar o que vai acontecer no futuro. E segundo, o sentimento. As pessoas tomam muitas decisões baseadas no sentimento, no coração, que é totalmente errado. Você precisa ter uma estratégia racional bem definida. Então vamos usar esse gráfico aqui para ilustrar essa situação. Vamos supor que você comprou nessa baixa aqui. E aí começou a subir. E subiu 50%. Seu coração vai mandar você vender, porque você fica tentado a realizar um lucro ali de 50%. Mas você não sabe se a ação vai continuar subindo ou vai cair. Então, por isso é importante você ter uma estratégia bem definida. E o mesmo acontece para a pessoa que compra aqui no pico da montanha e quando começa a ver o preço da ação cair, se desespera, vende e acaba tendo prejuízo. Percebe que o sentimento te atrapalha nas duas situações. Ou quando a ação começa a subir, você fica emocionado, vende e pode perder uma alta. Ou quando o ativo começa a cair no curto prazo, que como a gente já mostrou em outros vídeos, o preço das ações se comporta de maneira aleatória no curto prazo. E aí a pessoa se desespera e vende o ativo. E quando isso acontece, a pessoa perde para o macaco, porque o macaco não pensa. O macaco compra ativos aleatórios e deixa para lá para sempre. E tem uma performance melhor do que a nossa. Aliás, do que a sua. É como diz o Warren Buffett: a bolsa de valores é um mecanismo de transferência de dinheiro das pessoas com pouca paciência para as pessoas com muita paciência. E usando mais uma vez um fato curioso envolvendo o Warren Buffett, em 2007 Buffett fez uma aposta de que o índice S&P 500 superaria os hedge funds e só um gestor aceitou a aposta e perdeu 2 milhões. Isso acontece porque muitos dos fundos acabam fazendo uma gestão muito ativa de ficar comprando e vendendo a todo instante em busca de rentabilidades absurdas, acabam se perdendo nisso e perdendo para o macaco que comprou e deixou as ações lá para sempre. Não perca para o macaco. Então esse é um ponto muito principal. Admita sua burrice, admita que você não consegue prever o futuro
E não haja com sentimento, haja com base na razão e com base nos fatores que você pode controlar, que você pode estudar. E aqui vai entrar o propósito desse vídeo, que é mostrar as duas maneiras de controlar os investimentos do jeito mais racional possível. E para isso a gente vai usar uma tecnologia inovadora, extremamente avançada, chamada Excel. Então a primeira planilha que vamos usar aqui, que eu vou mostrar para vocês, é a minha planilha de avaliação, que é uma maneira que eu tento racionalizar a minha decisão sobre investir ou não investir em um ativo e de definir qual percentual eu vou alocar em cada um desses investimentos, de acordo com seus indicadores fundamentalistas, com o seu risco e com os meus objetivos. E aqui é importante perceber que para cada pessoa, um indicador desses vai ter um peso diferente. Ou mesmo alguém pode usar um indicador que não está descrito aqui nessa lista. É extremamente customizável. E como funciona? Vamos lá. Primeiro eu divido aqui em fundos imobiliários e em ações, porque eu faço análise de maneira bem diferente dos dois. No caso aqui, para fundos imobiliários, eu coloquei os seguintes indicadores: a estabilidade, o crescimento recente, o tempo de mercado desse fundo, o potencial de crescimento, dividend yield, a diversificação do fundo imobiliário, ou seja, se o fundo imobiliário é multi, esse, na minha opinião, é um dos fatores mais importantes ao se analisar um fundo imobiliário, e o risco, que também é outro fator muito importante. E para calcular a nota final, eu dou um peso para cada um desses indicadores, porque na minha visão, por exemplo, o risco tem uma importância maior do que o crescimento recente. Então eu dei aqui um peso 10 para o risco e um peso 6 para o crescimento recente. Então, fazendo essa média ponderada, eu vou chegar a uma nota final, que no caso aqui para HGLG foi 9,4. A partir dessa nota, a planilha vai me gerar um percentual da minha carteira que vai estar destinado àquele ativo. Então, na minha macroalocação aqui, eu defini que eu quero ter 35% em fundos imobiliários. Então, com base nessa nota, a planilha decide que eu devo ter 7,67% do meu capital em HGLG. Como eu tenho toque, eu boto aqui do lado a porcentagem final na qual eu arredondo. Então, eu boto 7,5% em HGLG. Agora perceba que para as ações eu uso indicadores um pouco diferentes. Eu uso aqui a estabilidade dos lucros da empresa, né? Principalmente para empresas com muito tempo de mercado, é muito importante você ver a oscilação do lucro durante o período da empresa. Como investidor de longo prazo, você deve priorizar empresas com lucros previsíveis e constantes. O crescimento recente, no qual eu avalio principalmente o crescimento do lucro nos últimos 5 anos. O tempo de mercado, que também na minha visão é muito importante, porque uma empresa que tem muito tempo de mercado, ela tem muita vivência, tem muita experiência, ela sabe lidar bem com crises e assim ela deve ter uma performance melhor. O potencial de crescimento, e eu levo em consideração o perfil da empresa de inovação e o potencial do setor. E também é muito importante você ter essa noção de para onde vai o setor no qual a empresa está inserido. Também levo em conta o dividend yield, a governança, que é outro fator importantíssimo de ser analisado, né, dona Irby? O endividamento da empresa, o serviço, que foi um indicador que eu inclusive adicionei recentemente, que basicamente é aquela visão que o cliente tem da empresa. As empresas bem-sucedidas são empresas que resolvem o problema das pessoas da melhor maneira possível. Então, uma empresa, por mais que ela seja lucrativa em determinado período da sua história, se ela não resolver o problema dos clientes, ela vai ficar para trás em pouco tempo. E isso eu levo em consideração tanto experiências pessoais quanto experiências de pessoas próximas. Por exemplo, eu não sou cliente do Itaú, mas eu conheço muitas pessoas que são e falam muito bem do serviço. Então eu estou sempre perguntando, o que você acha do Itaú? Como cliente, o que você acha do Bradesco? O que você acha do Banco do Brasil? E assim você pode ter uma noção do olhar que as empresas dão para os seus clientes. E o último fator que eu levo em conta aqui é o risco, que acaba também sendo um fator bem subjetivo, porque eu basicamente levo em conta as forças de Porter e a matriz SWOT para definir esse indicador. Novamente, tem aqui um peso e um percentual calculado que define a minha alocação naquele ativo. Então, dessa maneira, você vai ter um percentual diferente em cada ativo. Por exemplo, na minha carteira,
foi definido o WEG como a melhor empresa, então ela vai ter um percentual ali de 4,5%. E na outra ponta temos a gloriosa IRB, no qual eu defini apenas 1% da alocação, e talvez seja até muito. E agora vamos para a próxima planilha, que é a planilha de rebalanceamento. Perceba que aqui eu defini a minha carteira ideal e também a minha carteira atual. Então hoje a minha macroalocação está definida 35% em fundos imobiliários, 40% em ações e 25% no exterior. E a minha carteira atual está aqui 31% em fundos imobiliários, 69% em ações e ainda não tenho ativo no exterior. Mas vamos lá para a planilha de rebalanceamento. Bom, aqui vão estar cadastrados o nome dos ativos, o preço atual, quantas ações você tem, aqui eu botei a categoria também, o total investido, aqui o seu percentual ideal que foi definido na planilha de avaliação e o percentual atual, que é quanto você tem hoje. Perceba que a sua carteira nunca vai estar da maneira que você quer, porque os ativos vão variar de maneira diferente e você sempre vai estar rebalanceando. Sempre tentando chegar próximo do ideal, mas nunca vai chegar lá. Aqui tem a distribuição ideal e o valor. Então, por exemplo, aqui HGLG. Meu percentual ideal é 7,5%. Atualmente eu estou com 8,14%. Então, o que minha planilha manda fazer? Aguardar. Eu não vou comprar. Por outro lado, HGBS. Eu defini 7% e tem 5%. Então, a planilha me manda comprar e me manda comprar uma cota. A planilha é soberana. Obedeça a planilha. E aqui entra um ponto genial dessa planilha, que agrada a gregos e troianos, investidores de Magalu e investidor de Via Varejo, holder e trader, e principalmente pessoas que acham que preço importa e que preço não importa. Porque vamos lá, para quem acha que preço não importa, como eu vou estar chegando mais próximo do percentual que eu defini ali para minha carteira de longo prazo. Independente se o ativo está caro ou barato, afinal de contas a hipótese do mercado eficiente fala que para ativos de alta liquidez o mercado é eficiente na maior parte das vezes. Então não faz diferença o preço da ação, na verdade eu nunca olho o preço da ação que eu estou comprando. Já para quem acha que preço importa, acontece uma coisa muito interessante. Seguindo a planilha, você sempre vai comprar os ativos que estão descontados, porque se você definiu um percentual e o ativo caiu, para quem acha que o preço importa, o ativo está descontado, ou seja, está barato. Então, dessa maneira, você sempre vai estar comprando ativos baratos. Pegou a ideia? Então, vamos lá. Pessoas que acham que VEG está cara. Eu defini que VEG teria 4,5% da minha carteira. Ela tem 14,37% atualmente. Eu vou comprar? Não vou comprar. Porque eu acho que está cara? Não, eu não acho que está cara. Mas o percentual que ela está é um percentual que eu já me sinto um pouco desconfortável. Então eu vou aportar em outros ativos. Então essa é a magia do rebalanceamento. Ela tira o aspecto sentimental, afinal de contas, olhando para a VEG aqui. Se eu fosse pelo coração, eu podia fazer duas burradas. Uma, vender VEG porque eu acho que eu já ganhei demais. E aí eu podia vender ela quando eu tinha ganhado 20%, 30% e hoje eu estou ganhando 80% em VEG. E aí eu ia perder essa alta. E a outra burrice, eu podia investir tudo em VEG achando que eu ia ganhar muito. E aí semana que vem sai uma notícia negativa sobre VEG e eu perco meu capital. Se deixasse por minha conta, pelo meu coração, eu botaria 100% em Magazine Luiza, que para mim Magazine Luiza é a melhor empresa do mundo. Então essa planilha vai ser a principal ferramenta para você racionalizar a sua decisão. Porque aquilo, muita pessoa é torcedor de empresa e eu não vejo nenhum problema de ser torcedor de empresa. Eu sou torcedor da Magalu e não tem nada de errado em você torcer para que suas empresas prosperem e se deem bem. O problema é você tomar suas decisões com base nisso. Então, tome suas decisões com base em fundamentos e na planilha e aí depois você pode torcer, não tem problema não. É difícil fazer um rebalanceamento? Não é difícil. Investir deve ser simples. Qualquer pessoa que sabe somar, dividir, multiplicar e somar, eu já falei somar, multiplicar, dividir e subtrair, tem capacidade de ser um bom investidor. E tem que seguir o Money Talks também. Se não seguir o Money Talks, vai perder pro macaco. Por fim, quem quiser ter acesso a essa planilha, faz o seguinte, segue a gente lá no Instagram e manda no direct. Quero a planilha, para facilitar. E aí a gente vai mandar essa planilha para você, para ajudar a controlar os seus investimentos. E pelo vídeo de hoje é isso. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo.